Sejam bem-vindos ao segundo estudo do ano do livro Amanhecer de uma Nova Era. Que hoje seja, como todas as outras, uma noite muito profícua dos estudos, de reflexões. É uma alegria estarmos reunidos ainda que virtualmente. Estou aqui vendo o rostinho de alguns queridos amigos, irmãos, conhecidos, a família do grupo de estudos Sueli Caldas Schubert. Quem vai fazer o resumo hoje é a nossa querida Vânia Maria de Souza. Estava falando de manhã e estava aqui no mudo. Fique à vontade, seja bem-vinda e a palavra está com você. Obrigada, Gi. Boa noite aos queridos amigos, aos queridos irmãos. Muita saudade de todos, muita saudade dos nossos encontros, das nossas aulas. Então, hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo do livro Amanhecer de uma Nova Era, e o capítulo se chama Responsabilidades Novas. Então, nós vamos rapidamente apresentar o capítulo, porque os nossos irmãos companheiros depois desenvolverão melhor o tema. Então, Manuel Filomeno de Miranda começa o primeiro capítulo dizendo que, em sua comunidade espiritual, os espíritos acompanham os programas de apoio e de estímulo ao progresso da Terra, especialmente nesse período, nesses dias de grandes revoluções prenunciadoras, diz ele, da transformação, da transição moral por que passa a Terra. E ele diz também que todas as noites eles comparecem, os espíritos da colônia, a reuniões de estudos, a conferências, aos debates, e assim eles adquirem conhecimentos para serem aplicados nas experiências evolutivas. Conta, então, Manuel Filomeno de Miranda, que em uma dessas ocasiões, um dos dedicados servidores da colônia, o irmão Hildebrando, que na Terra foi espírita e médium, veio convidá-lo para participar de uma equipe que deveria permanecer no mundo físico por um período não muito curto, para contribuir com os guias espirituais em favor daqueles que promovem o bem e que trabalham pelo progresso da humanidade. Hildebrando explicou que aquele rude adversário do cristianismo, que ainda se mantinha em região infeliz, estava formando equipes de perseguidores aos novos cristãos, quer dizer, aos espíritas, e se preparavam para uma nova investida, uma investida perversa contra a veneranda instituição do Espiritismo. Tratava-se do atormentado e antigo rabino do passado, Eliakim Ben Sadoc. Quem estudou conosco o Transição Planetária vai se lembrar, então, deste antigo rabino. Mas nós fizemos aqui um comentário breve. Hildebrando vai fazer alusão ao capítulo 20 do livro Transição Planetária, que nós estudamos anteriormente, quando este antigo rabino tentou enganar aquele grupo mediúnico, enviando no lugar dele um clone, na tentativa de fingir ser ele próprio ali presente. Mas que o falso rabino foi logo descoberto pelo dirigente espiritual dos trabalhos. Então, este clone, ao ser descoberto, retirou-se da reunião mediúnica, enraivecido com todos os seus asseclas. E, por ter sido descoberto o seu plano, o antigo rabino prometeu vingar-se
Era este, pois, o fato que Hildebrando se reportava. E ele estava se preparando mesmo para vingar-se. Então, o benfeitor Hildebrando acrescenta ainda que, além do atendimento ao irmão atormentado do passado e aos seus comparsas, outros trabalhos estavam programados. Menciona que os companheiros reencarnados esquecem, nós, esquecemos muitas vezes que os dois mundos, o físico e o espiritual, interpenetram-se. Não há fronteiras definidoras entre esses dois mundos, e o que permite um intercâmbio constante entre os seus habitantes, embora muitas vezes não percebamos isto. E ele enfatiza ainda o quanto é prejudicial o orgulho que ainda carregamos, o egoísmo, que nos levam a acreditar que somos especiais. Também ele discorre acerca dos melindres, responsáveis por criar problemas onde não existem. Adverte o benfeitor ainda que esses comportamentos acabam por abrir campos vibratórios a interferências de mentes espirituais malévolas, comprometendo muitas vezes o bom andamento da instituição onde trabalham. E quando então Hildebrando termina os seus comentários, ele convida o nosso querido MPM para uma reunião no dia seguinte no Departamento de Comunicações ali da colônia, para o estudo e detalhes da operação que iria ser realizada. Ele informa que esta operação estará sob a direção do próprio venerando Francisco de Assis. Depois, então, deste encontro, Manuel Filomeno de Miranda fica refletindo em tudo o que lhe foi transmitido. E ele se lembra, no curso dos seus pensamentos, das recomendações dos espíritos nobres, ressaltando que cada um deve tomar para si os conselhos que vêm do alto, e não aquilo que fazemos, atribuir esses conselhos para o outro. Esse conselho é para o outro. Não, é para, em primeiro lugar, atribuir a nós mesmos. E ele comenta que, embora tenhamos conhecimento da doutrina espírita, das artimanhas e das habilidades dos espíritos infelizes, ainda inferiores, mas com alta capacidade de prejudicar intencionalmente, então ele comenta que muitas vezes nós não conseguimos aplicar a teoria que nós aprendemos na doutrina, e que por isto nós ficamos sendo presas simples dos nossos inimigos desencarnados, ou daqueles que se consideram adversários de Jesus. Diz o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda que é necessário meditar mais sobre o que nós já aprendemos, nas lições do Mestre Jesus, que sempre nos convida à vigilância e à oração, nas orientações seguras de Allan Kardec, exaradas na codificação, e também no conteúdo das comunicações mediúnicas, portadoras de ensinamentos graves. Informa ainda o benfeitor Filomeno de Miranda que o espiritismo vem sendo sacudido por tormentas internas, gerando dissensões, e que, às vezes, chegam a apresentar falsas teorias travestidas de científicas, de informações mediúnicas não confirmadas pela universalidade do ensino, e que muitas vezes levam o bom nome da doutrina ao ridículo. E então eu gostaria de concluir
este resumo com um parágrafo que está quase ao final do capítulo. Escreve, então, MPM, abre aspas, torna-se imprescindível o retorno às fontes evangélicas e às origens do movimento doutrinário, totalmente destituídos de autoridades, de especialistas, de detentores de títulos universitários e arrogância intelectual, voltando à simplicidade e ao serviço eminentemente cristão. Muito obrigada pela atenção. Está sem som, Gi. É hoje. Obrigada pelo excelente resumo. A gente estava com saudade de ouvir você representando o resumo também. Então, para continuar nosso estudo, para iniciar os aprofundamentos do capítulo 1, nós chamamos a querida Tânia. Tânia, esteja à vontade, a palavra está com você. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com alegria que nós retornamos a este convívio semanal com o estudo de um livro que eu particularmente tenho um apreço. Foi da trilogia o que mais me tocou, justamente por conta dessa participação do mundo espiritual que nós vamos estar vendo mais adiante nesse decorrer. E o capítulo 1, que é intitulado Responsabilidades Novas, inicialmente ele nos toca porque estamos, de fato, iniciando um novo ano. Apesar de estarmos já no segundo mês do ano, em fevereiro, isso não significa que não estamos estabelecendo propósitos. E quando pensamos nestas responsabilidades, as responsabilidades que chegam muitas vezes com trabalhos que são diferentes daqueles que nós estávamos acostumados, isso requer um investimento de nossa parte e que é necessário buscarmos, dentre os propósitos que estabelecemos anteriormente no último ano, aquilo que de fato nós conseguimos concretizar e de que maneira, a partir de agora, o que ficou pendente, nós podemos retomar e dar seguimento em nossa caminhada evolutiva. E Filomeno de Miranda, no primeiro parágrafo deste capítulo, ele vem tratar de um tema que é o que caminha conosco ao longo da nossa existência, o trabalho. Ele vem falando sobre esta bênção incessante, que é o trabalho, e que vai nos motivar a o nosso desenvolvimento dos valores morais adormecidos. Quando nós fizemos a leitura deste primeiro parágrafo, inicialmente, quando se fala de trabalho, nós direcionamos para esse trabalho laboral. E não podemos perder a linha de que, no próprio trabalho laboral, nós temos inúmeras possibilidades de estarmos desenvolvendo esses valores morais que estão adormecidos. Por exemplo, quando um colega de trabalho nos provoca, e eu, que sou temperamental, reajo imediatamente àquela provocação. Mas na medida que nós vamos amadurecendo, que vamos adquirindo responsabilidades novas perante a existência, nós passamos a compreender que de nada adianta estar agindo de maneira emocional, com as nossas emoções à flor da pele, e sim que eu preciso silenciar. A própria benfeitora Joana de Ângeles,
ela coloca no livro Após a Tempestade, no capítulo 24, que o silêncio ele vai estar trazendo uma renovação quando nós, de fato, não respondemos à agressão que chega até nós. O trabalho, ele vai, de alguma forma, estar movimentando em nós este fluxo de caminhada na direção da plenitude. E aqui nós vemos que Filomeno, ele vem estar tratando de um trabalho que é realizado no mundo espiritual. E quando mais adiante, Vânia, inclusive, trouxe isso no seu resumo, que este intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, ele é incessante, nós precisamos pensar que, enquanto encarnados, nós também temos a possibilidade de estar trabalhando no mundo espiritual durante o momento do nosso sono, do nosso repouso. E para isso é relevante esse nosso preparo para o desenvolvimento deste trabalho que vamos estar executando na hora do nosso sono. E se não tivermos o preparo suficiente, nós não seremos chamados para poder desenvolver essas tarefas. É por isso que também no mundo espiritual, este grupo de espíritos que se responsabilizam por determinadas áreas, eles também vêm atuar junto a nós, estabelecendo esta comunhão. E aí, quando nós pensamos neste primeiro parágrafo, que Filomeno trata desse desenvolvimento dos valores morais adormecidos, não podemos esquecer da nossa origem, que fomos criados por Deus, simples e ignorantes. E que se somos filhos deste Pai, que tem uma série de atributos, nós temos íncito essa centelha divina que permanece adormecida e que aguarda o momento de estar se manifestando. E de que maneira nós colaboramos com esta manifestação da essência divina que reside em nós. Daí vem o que Filomeno trata desse desenvolvimento dos valores morais. Então, nós precisamos estar nos colocando para a percepção daquilo que se concretiza como a essência divina. Mas nós estamos falando de trabalho e não poderíamos deixar de trazer aqui que Allan Kardec ele trata da lei do trabalho na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, que é destinada às leis morais, e no capítulo 3º, na questão 675, Allan Kardec ele indaga aos benfeitores se por trabalho só se devem entender as ocupações materiais, que é o que nós iniciamos a nossa abordagem, e precisamos estar atentos dessa nossa busca incessante por este trabalho material que ele é necessário, mas que há uma necessidade maior, que é o investimento neste trabalho íntimo, que é justamente essa nossa renovação para possibilitar o desenvolvimento destes valores que se encontram adormecidos. E o que os benfeitores respondem a este questionamento 675? Não. O espírito trabalha, ou seja, não é somente as nossas ocupações materiais. O espírito trabalha assim como o corpo. Então, nós temos nesta resposta que os benfeitores trouxeram para Allan Kardec a aproximação do que Filomeno trata neste capítulo, desta necessidade também de trabalhar para a aquisição
das nossas virtudes, não deixando de fazer o investimento para a continuidade deste trabalho quando vamos estar durante o nosso repouso, o nosso sono. E aí nós também nos recordamos de um trecho que é muito interessante no livro Paulo Estevão. É um romance que eu recomendo a leitura de quem ainda não teve a oportunidade de conhecer esta obra. E há um momento de diálogo quando Gamaliel ele está com o seu ex-discípulo, né, Saulo de Tarso. Ele já havia tido encontro com o mestre, e diante de tudo quanto surgiu, daquele momento que ele perde a visão, que ele se encontra com Ananias, que ele descobre a necessidade de mudar o curso da sua existência, e neste diálogo, quando Saulo de Tarso ele busca Gamaliel porque havia sido seu mestre durante todo o seu crescimento na defesa do farisaísmo, e Gamaliel vai estar trazendo para ele uma frase que eu nunca esqueci desde a primeira leitura que eu fiz deste romance, quando ele traz que o trabalho é o movimento sagrado da vida. E aí vamos pensar que, na perspectiva do diálogo, neste momento, Gamaliel estava estimulando a Saulo de Tarso a buscar este ofício laboral necessário para a sua sobrevivência e que iria estar possibilitando a ele uma oportunidade de estar trabalhando esse seu mundo íntimo. Então, era necessário que ele buscasse de fato, e ele pergunta qual foi o ofício que ele tinha aprendido com o seu pai. E Saulo de Tarso, ele fala do ofício de artesão. E o que o Gamaliel fala para ele, seu pai não poderia ter lhe educado de maneira melhor, ou seja, era através daquele ofício que ele recomeçaria o seu novo modo de viver. E Saulo de Tarso, né, nesse momento do diálogo, ele também reconhece que seria através deste trabalho, desses estímulos brandos, que ele iria ter uma valorização diferente em relação ao que ele tinha até então. E ele, inclusive, faz uma reflexão de que talvez neste ofício ele pudesse entender melhor todas aquelas dores alheias que, porventura, iriam estar perpassando diante daquele novo mundo, e que talvez seria nesta oportunidade que ele poderia estar domando os seus impulsos, aquilo que ele trazia e que já reconhecia como sendo necessário para a sua nova caminhada. Lembrando que ele também fez uma reflexão importante para poder atingir uma paz que até então ele não alcançou, não havia alcançado, e que ele via isso nos cristãos, ele encontrou isso em Estevão, ele também encontrou isso em Abigail. Então, ele reconhecia que o trabalho, aquele trabalho laboral que ele passaria a exercer a partir daquele momento, estaria instrumentalizando para o desenvolvimento desses valores morais que estavam adormecidos nele. É interessante pensar que, diante de toda a perseguição que ele exerceu diante dos cristãos, há um relato de um número em torno de 1.500 pessoas que tenham morrido por conta da perseguição que ele
e os demais exerceram aquela época, encontrava no ofício laboral esta oportunidade de desenvolvimento desses valores. E nessa fala de Saulo de Tarso, ele também coloca que nessa atividade que ele passaria a desenvolver, ele teria também a possibilidade de se tornar uma pessoa mais paciente e mais humana. Olhe quantos recursos ele conseguiu vislumbrar através do trabalho que ele passaria a exercer. É justamente o que vem coadunar com a nossa fala inicial, trazendo que nos trabalhos que estamos a desenvolver, nós encontramos possibilidades de estarmos trabalhando esse mundo íntimo, e ele relacionou a paciência e a humanidade. Então, dois aspectos que talvez nós também reconheçamos esta necessidade de estarmos trabalhando a paciência, o nosso modo de ser humano, e isso irá nos direcionar para este desenvolvimento que estamos desejando. E aí é pensar que, assim como Paulo de Tarso, como Saulo, o apóstolo Paulo, ele conseguiu alcançar, com essa conversão que ele fez, tantas outras virtudes que muito provavelmente se encontravam adormecidas no seu ser, mas que, diante do terreno que se apresentou propício, ele pôde, de fato, estar caminhando nessa direção para que esta espiritualidade pudesse estar a se desenvolver cada vez mais. Então, Filomeno refere que essa transição moral que nós estamos atravessando, ele também, no mundo espiritual, estava a participar de reuniões de estudos, de conferências, de discussões que Vânia também apresentou no seu resumo. E aí vamos estar refletindo sobre esta oportunidade que a vida nos oferece de estarmos participando de estudos como esse que estamos agora, dando a sequência que se iniciou em 2021.1 e que estamos no terceiro livro, e o quanto nós nos colocamos abertos, não somente para o resumo que foi feito, eu saber o que é o que trata no capítulo 1, no capítulo 2, mas o que cada capítulo deste livro que estamos a estudar pode mobilizar em torno do nosso mundo íntimo como perspectivas de aprofundamento, de crescimento moral, de aproximação daquilo que é o objetivo de cada um de nós, alcançar a plenitude. Então, este desenvolvimento intelecto-moral para a aquisição dos conhecimentos se faz necessário. E aí é um investimento das nossas horas diárias, porque muitas vezes há uma dedicação exaustiva para o trabalho laboral, justamente para adquirirmos aquilo que é transitório, mas é necessário este olhar de investimento para, à noite, quando nós finalizamos as nossas atividades, eu também poder trabalhar para toda esta viagem de retorno que iremos fazer quando terminarmos o périplo carnal e que seremos convidados para podermos prestar contas de tudo quanto fizemos, daquilo que desenvolvemos durante os anos que a nós foram concedidos. E aí, uma reflexão que eu fiz, quando Filomeno trouxe
essa exposição, essa narrativa da participação nos estudos, nas discussões, neste movimento de aprendizado. E muitas vezes aqui na Terra, nós começamos um estudo, não está agradando muito, eu não estou conseguindo me colocar 100%, eu chego muito cansada do trabalho, e aí vem uma série de justificativas que muitas vezes nós não nos damos conta de que essas justificativas elas estão nos afastando desta busca para o autoaprimoramento e o desenvolvimento desses valores morais. E aí nós vemos um espírito do nível evolutivo de Manuel Filomeno de Miranda, ele também tem o seu tempo de dedicação a esses estudos, às discussões que se fazem necessárias. E aí nos recordamos da recomendação lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, que é intitulado O Cristo Consolador, quando lá no item 5, o advento do Espírito de verdade está nas instruções dos Espíritos, que foi escrito pelo Espírito de verdade. O que é que nós temos lá? 2 recomendações para nós espíritas. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E instruir-vos. Então, o Espírito de verdade, lá na codificação, já falava para nós dessa necessidade da instrução. E o que estamos fazendo para este movimento? Porque quanto mais adquirimos conhecimentos, mais vão se ampliando esta percepção em relação às realidades existenciais. E aqui, em um novo estudo, em uma nova obra de Filomeno de Miranda, que vai também abrir novos horizontes, apresentar conhecimentos novos, mas conhecimentos que talvez já tenhamos ouvido falar neste grupo de estudo, em outras exposições, mas de que maneira, de fato, nós estamos mergulhando nesta oportunidade de adquirir este conhecimento e estarmos, de fato, ampliando estes horizontes da espiritualidade que reside em cada um de nós. Então, é um investimento que vai estar possibilitando a nossa libertação, a libertação das mazelas. E aí Filomeno toca em relação à questão do orgulho, a gente já está caminhando para a finalização das nossas reflexões, no aprofundamento desta parte inicial do capítulo 1, onde ele vem falar, né, de que muitos de nós estamos mergulhados neste orgulho, que conforme o Evangelho também trata a respeito disso, o filho espúrio do egoísmo, e aí mostrando esta necessidade de estarmos trabalhando essas mazelas que ainda residem em cada um de nós. Então, de que maneira eu trabalho este orgulho? De que maneira este orgulho se apresenta na minha caminhada? Aí vem a recomendação que, no primeiro parágrafo, Manuel Filomeno está dizendo a nós, o trabalho para o desenvolvimento desses valores que estão adormecidos. Porque se eu permito que este orgulho prevaleça, eu tenho dentro de mim algo que me foi dado no momento da criação e que eu ainda não estou desabrochando neste meu modo de ser. E aí vem, né, como esse filho espúrio do egoísmo, o egoísmo também, que já falamos em exposições anteriores, não podemos nos esquecer do que Emmanuel traz em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, no item 11, tratando justamente desta chaga moral
que impede o nosso progresso, o progresso da humanidade. Então, esta é a recomendação que nós precisamos extrair de cada frase, de cada parágrafo, o que aquilo está mostrando para mim como necessidade de revisão dos conceitos, da forma de ser, de se apresentar, de se constituir no mundo social, e o quanto eu vou estar investindo para poder alcançar esses propósitos, que é justamente o desenvolvimento individual de cada um de nós. E assim vamos estar trazendo o progresso, o desenvolvimento da humanidade. Então, estas são as minhas reflexões, e eu deixo para que vocês também possam refletir e encontrar quais são os tópicos que, de fato, com o conhecimento adquirido, eu posso estar trabalhando o meu mundo íntimo e, assim, caminhar mais rápido na direção da plenitude. Gratidão. A gratidão é nossa, Tânia, pela excelência na apresentação e pelo convite que nos chega para essas reflexões. Muito obrigada. Então, agora, nós vamos chamar o Vitor para dar seguimento aos aprofundamentos. Muito bem. Boa noite a todos os queridos amigos e amigas que nos assistem, os companheiros coordenadores, e eu estava sentindo saudade mesmo, porque na semana passada eu estava impossibilitado de comparecer. E agradeço imensamente o resumo da Vânia e as palavras bem concisas da nossa irmã Tânia, que vão facilitar mais ainda aquilo que a gente trouxe para essa noite. Eu peguei a parte relativa logo depois que Hildebrando faz o convite a Manuel Filomeno, e Manuel Filomeno começa a pensar, a fazer reflexões a respeito daquilo tudo que conversara com Hildebrando. E só para recapitular, Hildebrando fala que não poucas instituições nobres se esfacelaram em razão do comércio com os espíritos ociosos e vingativos, pondo a perder todo um esforço conjunto de abnegados mentores para que se mantivessem em operação, em funcionamento, essas casas ou aquelas casas. E dizia mais que, enquanto não houvesse uma consciência responsável para o trabalhador do Evangelho, que supere aquilo que a Tânia estava falando, o egoísmo e a necessidade de projeção da imagem, a batalha gigantesca continuará. Então, o que a gente fez? Eu comecei a analisar o que o Manuel Filomeno estava elucubrando, ele estava voltando à análise em função da sua conversa. Então, me calou muito fundo essa questão do esfacelamento ou de rupturas no funcionamento de casas. Aliás, era esse o objeto da reunião, né? E que isso era devido, em alguns casos, na fragilidade de alguns adeptos que não vivenciam os ensinamentos evangélico-doutrinários de forma coerente. E eu comecei a me colocar fazendo um estudo para que eu pudesse entender o que seria esses adeptos frágeis, e vim começando a trabalhar a questão que essa fragilidade ela tem início, ela vai ter início muito distante, a gente vai se esquecendo, mas ela tem uma origem comum para cada um de nós. Nós tivemos a mesma origem também, no sentido
que somos recém-saídos da animalidade, trazemos a herança vigorosa dos instintos e dos condicionamentos bastante arraigados em nós, e que, quando entramos ou adentramos na faixa hominal, essas expressões dos instintos e condicionamentos vão desembocar no que se hoje chama de egoísmo, de orgulho e suas filiações, né? Então, o que é o egoísmo? Nada mais é do que a expressão, agora já um pouco intelectualizada e não percebida, daquilo que a gente joga como sendo o centro do mundo. Então, eu sou o centro do mundo, então tudo tem que girar em torno de mim, somos pessoas egocêntricas. Isso no início da faixa da humanidade. Mas isso, para ser trazido, trabalhado, diluído, e isso vai demorar um pouco, porque quando estamos nas experiências reencarnatórias como homens, esses instintos vão ser diluídos de que forma? No atrito constante de cada criatura com o seu semelhante. No trabalho, em casa, na casa espírita, na rua, na sociedade. A gente está aparando arestas, né? Como se fôssemos seixos rolados na corrente do rio, que vai atritando um com os outros, e aquelas arestas vão sendo percebidas, vão sendo lapidadas, e vamos diluindo um pouco a intensidade do egoísmo, do orgulho, né, que somos portadores. E esse confronto entre as pessoas não é um confronto de briga, mas é o confronto da vida gregária, do ser social que nós somos, e que somos impelidos a, na conversa ou na atitude para com o outro, perceber que temos uma limitação, que o outro também tem a mesma característica de aprendizado das suas liberdades, do alcance das suas atividades, tem uma faixa de validade. Então, isso tudo, traduzindo dos pensamentos de Manuel Filomeno, a gente vai mergulhar um pouco mais fundo e vai perceber com Allan Kardec que ele, Kardec, vai trabalhar a questão da extirpação do egoísmo, que ele, o egoísmo, é o mais difícil de ser extirpado no homem, porque ele se enraiza. Essas raízes estão desde lá das heranças da faixa animal. Então, você não extirpa, ou seja, arranca as raízes de dentro de você, porque você não consegue. Então, isso tem que ser trabalhado quando a gente vai perceber que, sendo cada um de nós destinados a felicidade sem jaça, né? Vamos dizer assim, no critério de espíritos puros, nós ainda estamos patinando nas experiências do amor, que é a porta de acesso a patamares mais felizes. Por isso que a gente fica ansiando por situações melhores quando a gente ainda, os nossos pés se deslizam nessa circunstância de não terem um atrito que nos possibilite adentrar essas portas. Para nós, e eu falo muitas vezes, me colocando nesse lugar de adeptos frágeis, o próximo é um adversário a ser vencido. É uma coisa errônea, mas a visão egóica é essa, ao invés de ser o irmão a ser amparado. Então, quando a gente trabalha essa relação do orgulho impedindo que eu veja no outro um irmão, um companheiro de viagem, quando eu tenho essa percepção que ele é um adversário, e aí a gente vai perceber isso nos menores projetos de vida. Basta ver numa competição de Enem, de vestibular, o outro, o meu concorrente,
ele não é mais uma pessoa fraterna, ele é um concorrente. Ele confronta comigo. É evidente que isso, né, na possibilidade de vestibular, mas tem outro que vai pensar o seguinte: o outro é meu concorrente porque quer o mesmo cargo que eu numa casa espírita. E isso já cria um confronto. Tá? Já cria um confronto. Então, quando a gente pensa, né, que o homem não é o adversário, mas é o irmão a ser amparado, como Jesus ensina de maneira cristalina na parábola do bom samaritano, colocando na condição do samaritano de dificuldades, que era um grupo que não era bem-vindo pelos judeus, né? Jesus coloca a ação nobre partindo dessa pessoa que não tinha o merecimento da sociedade daquela época, porque ele socorreu, ele teve compaixão, ele não teve atitude egoísta do escriba e do fariseu, do doutor da lei. Então, é nesse contexto que a gente vê os aprendizados dolorosos que nós temos para contrapor a esse vigoroso orgulho e vigoroso egoísmo. A gente se comporta de forma bipolar entre o egoísmo, que é renitente, e o amor dentro de nós, que ainda é incipiente. E vamos falar francamente, a vantagem muito grande para o egoísmo. O egoísmo, nas lutas internas, basta às vezes é o vencedor dessa ambiguidade, dessa ambivalência. Então, por isso que muitas vezes agimos como adeptos frágeis, que facilita, que dá possibilidade a que entidades vigorosas, como a própria Vânia colocou no seu resumo, bastante atiladas, vinculadas à situação do caos e das coisas maléficas, eles têm acesso. Eles têm acesso. Né? Então, lembrando, por isso que eu falei que foi bastante facilitada a minha fala, porque a nossa querida Tânia, tem Vânia e Tânia, só trocar o V pelo T que está certo. Então, a nossa Tânia, ela abordou com felicidade a questão do Paulo de Tarso. Então, olha que coisa interessante. O Saulo era orgulhoso, vaidoso, prepotente, queria ter a vaidade de forma de ser reconhecido, queria ter as condições necessárias para ser chefe do Sinédrio. Né? Então, o que é Saulo? Quando ele tem aquela famosa visão às portas de Damasco, ele já começa um processo diferente. Há um enceguecimento de toda aquela situação, vamos dizer, física, como se fosse uma ruptura que a divindade propicia para ele iniciar uma jornada. Dali, através de Ananias, que vai descerrando através do passe maravilhoso, tirando aquelas escamas, e Saulo começa a enxergar um novo mundo, uma nova coisa. E, mais uma vez, eu felicito a Tânia, porque no trabalho de tecelão, Paulo ainda, Paulo, ele começa a perceber que ele podia entender as dores do mundo. Mas, mesmo assim, quando Saulo queria aparecer, e Paulo agora já detentor de uma nova mentalidade de modificação de hábitos, quem vencia muitas vezes era Saulo. Então, por isso que Paulo vai falar em Romanos. Ele vai falar: pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Um espírito do naipe, da categoria, da estirpe de Paulo de Tarso, falando das dificuldades internas entre o egoísmo e entre o amor. Né? O amor significando agora
a abertura, o altruísmo, a divisão, que quanto mais você divide o amor, mais você ama e mais você é amado. Então, você sai do ego. Então, quanto mais o Saulo queria, ou Paulo queria agir, Saulo gritava por dentro. E quantas vezes ele ainda falava, eu trago em mim um espinho na carne. Não é? Então, essas reflexões do orgulho, do egoísmo, vamos lembrar também que Emmanuel, né, o egoísmo obsta ao progresso moral do homem, como um todo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Então, por isso que Manuel Filomeno nos adverte com relação às conquistas espirituais. Elas não são fáceis, elas não são reflexões de 1 ou 2 dias, elas são propostas diárias de mergulho no que está mais profundo ali. Mas não é só um caráter de exegese, e sim de transformar aquele ensinamento numa prática diária, numa rotina, num exercício que a gente não pode abrir mão dele. Então, por isso, eu me lembrei, quando eu estava fazendo esse estudo, do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Eu sou muito grato a esse espírito Ramiro Gama, que fez esse livro há muito tempo atrás, enquanto encarnado. Lindos Casos de Chico Xavier. Então, tem no item 93, intitulado Ouro e Experiência, um caso fabuloso que retrata isso que a gente está falando, da questão de você ter perseverança, esforço, né, diário e constante. Dizia ele que o Chico, em excursão com seu chefe de serviço na cidade de Sabará, quando estava havendo alguma exposição de gado, Chico foi visitar as minas de Ouro Velho, de Morro Velho. Ele visitou por algumas horas e ficou deslumbrado com aquilo que ele estava vendo ali. O trabalho assim bastante sacrificial daquelas criaturas para extrair o ouro, buscando cascalho lá no seio da terra, e numa profundidade incrível e distâncias incomensuráveis. E ele ficou assombrado com essa situação. E ele percebeu um senhor idoso, calejado naquele serviço, e perguntou: amigo, o ouro é extraído com facilidade? O homem respondeu: nada disso, moço. Em 40 toneladas de pedra, encontramos, às vezes, tão somente 100 ou 200 gramas de ouro. O Chico falou, ficou pensativo. Emmanuel, que não perde uma oportunidade de traduzir uma mensagem através daquele acontecimento, ele fala: assim, Chico, sucede na vida. Precisamos quase sempre de 40 toneladas de aborrecimentos bem suportados para obtermos 100 a 200 gramas de conhecimento e experiência. Eu acho isso profundo demais. É simplificação. Como é que o Emmanuel retira daquela situação a lição maravilhosa? Ou seja, para você encontrar o que é precioso, no nosso caso, o material, o ouro, que simboliza posse, etc., dinheiro, isso, na aquisição espiritual, são também 40 toneladas de exercício, aborrecimentos, enfrentamentos, às vezes dilaceradores, incompreensão, humilhações, rejeições, isso tudo para retirar 100 ou 200 gramas desse tipo de metal. E eu, pensando mais nisso, eu lembrei do livro Missionários da Luz, quando, no capítulo 13 da reencarnação de Segismundo,
o espírito Alexandre ele estava dando uma aula para o André Luiz a respeito de mapa de tarefas, etc. Então, o espírito Alexandre, o instrutor, fala o seguinte: naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas em virtude das finalidades educativas. Mas isso não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma, no sentido da elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Aí ele vai falar: existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por todo aquele que reencarna, onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. E o espírito que torna a esfera da carne pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo ou distanciar-se dela, enterrando-se mais ainda nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. Isso aqui, para mim, me deu uma paz de espírito incrível, incrível, porque a gente, muitas vezes, quer sair de uma situação inferior e quer passar para superior de uma forma abrupta. A gente quer ser melhor hoje, agora, nesse minuto. A gente não quer esperar o concurso das horas dos aprendizados. A gente tem ansiedade de querer ser paciente, tolerante, resignado. Só que a gente não tem. Então, os espíritos, eles sabem das nossas necessidades. Então, eles falam que cada dirigente da alma vai fixar para o seu pupilo a cota aproximada de valores eternos. Por exemplo, você vai trabalhar, sim, Vitor, 1% de paciência. Se você cumprisse, você é completista na área da paciência. Isso não significa que, daquele momento em diante, que eu estiver renascido, eu vou ser a paciência em pessoa, porque eu vou lutar com aquelas tendências. Mas, se eu mantiver a cota de 1%, eu estou cumprindo a minha meta. Porque, mais que isso, não tenho condições. A gente só faz o que pode, só dá o que tem e faz o que pode. Então, quando ele fala que é uma cota aproximada e que a gente pode trabalhar nesse intermédio, isso aí dá uma tranquilidade, porque, claro está, que essa conquista só vai se dar ao longo de um laborioso tempo e de uma reflexão e de uma perseverança muito forte. É isso que ele está falando aqui. Então, ele fala assim: todo plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão. E toda alma que reencarna, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Aí que a gente fala, lembrando a obra espírita, não há arrastamento irresistível para o mal. A necessidade de a gente arregimentar essas energias que somos possuidores por paternidade divina. Só que a gente tem que arregimentar, porque não há arrastamento para o mal. E por isso, vamos lembrar que nesse processo de dualidade, luz e sombra, é que vamos encontrar a nós mesmos, espíritos frágeis, que ora somos como Pedro, falamos algo de forma sublime, para momentos depois descermos vertiginosamente para a situação oposta. Essa ambivalência, essa dualidade, que até hoje a gente trabalha com ela,
Então, por isso que muitas vezes, dependendo do modus operandi moral nosso, a gente dá guarita a essas entidades que atuam sobre nós, os adeptos frágeis, e a gente sai daquele entusiasmo inicial, se acomoda numa situação da rotina, da zona de conforto, e a gente fica postergando esses esforços renovadores que trazem dificuldades, porque eles vão mexer com aquilo que a gente já está acostumado e que Jesus já lembrava. A porta é estreita, poucas são as pessoas que entram por ela, mas conduz à salvação. Ao passo que as portas largas, a afluência a essas portas é muito grande, elas conduzem à perdição. Essas imagens, essas metáforas, é que devem nortear a gente para fazer o esforço. A mesma coisa do peixinho vermelho, lá no prefácio do livro Libertação, falam sobre essas dificuldades. O próprio peixinho teve que fazer uma opção, né? Então, é por isso que a gente, muitas vezes, funciona como pedras de tropeço, que o próprio MPM fala aqui, na instituição que a gente frequenta, deixando vazar de nós essa dualidade, principalmente do lado negativo, e criando cisâneas, incompreensões, polêmicas descabidas, e os trabalhos sofrem essas interferências, sofrem essas dificuldades. E vamos pensar que, muitas vezes, nas próprias obras do Manuel Filomeno, principalmente após transição planetária, e vamos lembrar no rumo do mundo de regeneração, tem casos ali de como que era o modus operandi dessas falanges tentando esfacelar ou acabar com o trabalho dentro daquelas casas do bem. E percebamos que muitas vezes eles conseguem. Eu sempre, quando a gente tinha conversas com a Sueli viajava muito, então ela chegava com um papel cheio de papelzinho de nome de determinadas casas do Brasil, porque ela viajava bastante. Então ela trazia o nome da casa espírita, o problema mais ou menos que estava ali, e a gente levava para a reunião aqueles nomes. Quantas vezes os espíritos comunicavam de companheiros da mesma casa e que estão nos livros também, a gente estudou recentemente, como os irmãos se atritavam entre si, haviam dissidências, e o trabalho espírita tinha solução de continuidade, ele sofria essas intercorrências, e muitas vezes havia o esfacelamento. Quantas casas espíritas ela trazia esses nomes, criaturas que até um certo ponto aceitavam, mas depois de outro não. Enfim, somos os adeptos frágeis. Quando ele fala alguns adeptos frágeis, foi por bonomia e benevolência do Manuel Filomeno, porque a maioria de nós somos adeptos frágeis, né? E vamos pensar como Humberto de Campos traz para nós isso no capítulo 26, com referência a Pedro. Pedro, meu irmão, o homem do mundo, ele é mais frágil do que perverso. Naquela etapa sinistra da negação de Pedro, que desenrolou aquele outro processo, e Pedro viu a extensão da sua negativa durante 3 vezes. Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, revendo o movimento espírita, já estou me alongando muito aqui, a gente vai perceber essa questão do movimento espírita também ser uma condição de fragilidade em que os espíritos vão conseguir a possibilidade de interferência nas casas espíritas. Então, eles vamos falar aqui das novidades, a forma sutil, como é que desnaturam determinadas situações, propostas não muito bem fundamentadas,
questões políticas ideologizadas e artigos, etc., etc. Nos adeptos frágeis e incautos, daí a necessidade de estudar, e isso tem um peso considerável. Médiuns fascinados, expositores que trazem propostas, né? Vamos dizer, de que aviltam até o mínimo senso crítico, e artigos requentados. Outro dia eu fui ler para preparar esse estudo, entrei no Google, gente, eu passei mal, coisas do Arco da Velha sendo requentadas, trazendo ofensas a nomes honoráveis da doutrina espírita, que até hoje, se você pesquisar, você vai achar. E a gente se lembra que esse tipo de problema ocorreu no Espiritismo, inicialmente, na sua proposta de integração ao Brasil. Os místicos, né, os científicos, discussões de grupos, e gente do quilate, de Bezerra de Menezes e de outros venerandos companheiros da doutrina espírita, e estão num patamar evolutivo muito grande. E tinham essas dificuldades. Então, o que eu trago de conclusão aqui? Eu trago o seguinte: o que fazer? Como agir? O próprio Manuel já falou. É uma proposta sábia. A gente tem que retornar às fontes evangélicas, extrair não daquela situação de especialistas, autoridades no ensino espírita, detentores de títulos universitários, né? A gente vai fazer um cartaz de determinada pessoa que vai fazer o estudo, está lá, pós-doutor nisso, professor doutor naquilo. Não, é o irmão companheiro. Ele trabalha como isso, professor, astrônomo, qualquer coisa. Mas ele é um irmão, ele que vai dar a palestra aquele dia, ele vai estudar, como outro companheiro também. Então, sem ter arrogância intelectual. Então, ele fala que a gente tem que retornar às fontes originais, às origens do movimento doutrinário, não doutrinário espírita, mas a época de Jesus, as questões evangélicas, né? E tirar essa situação de arrogância intelectual. E para isso ele fala: orai e vigiai. Então, meus queridos irmãos, seriam essas as nossas considerações, agradecendo muito, eu sempre falei aqui, a Vânia, no caso de hoje, e a Tânia, porque facilitaram demais o aprendizado que eu tive sobre esse assunto. Muito obrigado. Vitor, a gente que agradece. Eu tinha aqui diversos apontamentos para fazer na sua fala, que eu fui me lembrando, mas em razão do tempo eu não vou conseguir, porque senão eu não dou tempo para a Jussara responder a pergunta, mas foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? Vale a pena rever de novo a sua fala. Obrigado. Então, agora eu vou chamar a Jussara para responder a pergunta que nos chegou, agradecendo já de antemão por ela ter aí nos socorrido de última hora, porque a pergunta tinha sido encaminhada para o Lincoln, mas infelizmente ele não conseguiu estar aqui conosco nessa noite por questões de família. Então, Ju, assim, a pergunta que chegou. No capítulo 1, final da página 18, é sempre de bom alvitre até denominações diferentes. Poderia aprofundar um pouco sobre esse período onde César tornou-se mais atraente do que Deus e sobre a decadência do cristianismo nascente? Obrigada. Ok, obrigada. Primeiro, boa noite para todos, que alegria estarmos juntos novamente. Agradecer aos queridos irmãos que nos precederam e ajudaram aqui, inclusive, para que a gente pudesse entrar mais em sintonia, já que, como a Gi falou, nós estamos aqui para cobrir a parte que seria nosso querido Lincoln, rogando aos amigos espirituais que o protejam e a sua família, para que ele receba o nosso carinho agora. Vitor, acho que eu não carreguei nem 20 toneladas ainda, então estou ficando aqui meio assustada, tá?
Vamos lá, meu Deus, estou refletindo o pensamento de muita gente, viu? Eu carreguei 20, não vi nem 100 ainda, né? Olha, essa pergunta, ela é extraordinária, e eu tenho que agradecer, obviamente, ao Lincoln, porque ele preparou aqui os apontamentos que vai servir de base para o nosso estudo, para as nossas reflexões, né? Porque, na realidade, ele fez um estudo, ele fez um passeio pela história, né? Para nós podermos entender como era a situação de todo esse período, de toda essa ocorrência, né? Quando nós pensamos justamente nessa época, na vinda de Jesus, né? Nós temos os relatos dos amigos espirituais que nos falam a respeito de todo o preparo que foi feito na Terra, inclusive também aonde ele estaria mais atuando, de forma que, inclusive, o próprio imperador, que foi o primeiro imperador romano, né, o imperador realmente coroado, que foi Augustus, que apresentava assim, valores morais mais edificantes para ajudar na psicosfera, inclusive do reencarne de Jesus, mas que, infelizmente, esse imperador acabou falecendo no ano 14, né, do que seria o ano 14, e aí foi sucedido por Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, não precisamos nem falar o detalhe sobre esses imperadores para poder, então, compreender o que se fala, né, e como Manuel de Filomeno de Miranda coloca, né, a questão do Império Romano, do César, que se tornou mais atraente do que Deus. Nós lembramos, inclusive, da passagem, né, quando chegam querendo tentar Jesus, a respeito da questão do pagamento de impostos, mostrando a moeda que mostrava a face do César, que representava o poder divino naquele momento. E mesmo com a questão do cristianismo nascente, tudo aquilo acabou ficando em plano secundário. E se não estava em plano secundário, acabou sofrendo muita adulteração dos ensinamentos, que é como nos apresenta, então, Manuel Filomeno de Miranda. Na obra A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, ele apresenta uma série de conceitos de pontuação. Eu queria começar primeiro me referindo a uma fala que o nosso querido Arthur Valadares, quando faz esse tipo de apresentação, ele coloca, né, ele fala que nós somos assim, é como se nós tivéssemos dois Adãos, né? Um Adão que seria o alma vivente e o Adão que seria o espírito vivificante. Então, o alma vivente, que ainda representa a maioria de nós, é aquele que atende à sua vontade, é aquela criatura que é escravizada no seu interesse, nas suas paixões, e o espírito vivificante é o que nós estamos tentando conquistar. Então, todo aquele momento depois da partida de Jesus, nessa questão da evolução do cristianismo, nós já imaginamos. Então, quer dizer, já com a mudança, né, da própria governança do império, trazendo assim imperadores extremamente desequilibrados, como nos apresenta a história, as forças das trevas que estavam cada vez mais atuantes, justamente para poder assim trazer ainda, ampliar mais ainda as tendências que nós, seres humanos terrestres, já apresentávamos, os grosseiros instintos, né? Cada vez mais as pessoas, ou essa cidade dos Césares, como dizem, embriagando-se, né, no ódio, na ambição. De maneira nenhuma, eles podiam, naquele momento, tolerar, né, principalmente aquelas pessoas, obviamente, que se encontravam em posições privilegiadas no ponto de vista material, tolerar princípios de igualdade, que era o que Jesus trazia para todos nós. Então, as lições de Jesus, né, do Nazareno, ela ia contra esses poderes materiais, né? E os cristãos cada vez mais sofrendo o martírio, até que culminou de uma maneira desastrosa, justamente no reinado de Nero, né? Que nós temos a
todas as coisas, conhecemos pela descrição da história tudo que ele realizava. Então, se por um lado nós vemos o poder de Roma, né, do império, daqueles que se encontravam abastados, completamente dominados, né, pela luxúria, pelo poder, pela ambição, né, desprezando completamente os mais fracos, aqueles que já se encontravam com uma inclinação maior através, né, nesse primeiro, segundo, terceiro século, que se encontravam com uma inclinação um pouco maior para os valores, vamos dizer assim, do espírito, não compreendendo necessariamente a proposta de Jesus, né? Eles pensavam mais no caso do trabalho íntimo próprio, de uma forma egoísta, né, numa visão aonde eu tenho que pensar na minha purificação, retirando-se, inclusive, para a vida monástica, né, como é o caso do famoso Santo Antão, que é até conhecido como sendo o fundador, né, dessa vida monástica, para que eles não se contaminassem, né, com aquilo que seriam as extravagâncias da vida material. Então, vocês vejam que, né, de um lado tem um poder que é totalmente material e que vai por uma direção, do outro lado, aquele que aparentemente tinha uma visão, um entendimento espiritual, estava com esse entendimento espiritual equivocado, porque nessa ânsia de fugir da cidade, né, crendo que ali eles estariam sofrendo esse processo de contaminação, eles não entenderam a proposta de Jesus, que pedia o sacrifício pelo próximo, né, a doação para o próximo, e assim então ficava aquela população ali no meio, né, sem um apoio do lado material e sem o apoio do lado espiritual, a ponto de que no século IV, inclusive, as perseguições se tornaram ainda piores, junto na época do imperador Diocleciano, né, já nessa época quase que se considerava o cristianismo, pelo menos em Roma, como uma doutrina absolutamente morta, até que, obviamente, né, tudo tem um propósito, tem a hora do basta, e quando ele inicia essa grande perseguição no ano de 303, ele logo depois ele morre, e vem substituí-lo Constantino. E como nós sabemos, conhecemos, Constantino, né, teve aquela visão da cruz que o levou a ser vitorioso numa guerra lá nas portas de Roma, e entra na cidade recebido em triunfo. E com isso, graças a essa visão, nós temos o Édito de Milão, que acaba declarando que Roma seria neutra em relação ao credo religioso, e acabou com toda a perseguição. Então, ao contrário do que às vezes nós imaginamos, né, que foi Constantino que trouxe, né, o cristianismo, que estabeleceu o cristianismo como um culto, não exatamente, né? O que ele estabeleceu com esse Édito de Milão foi a não perseguição, o direito de cada um escolher o seu próprio culto, de ser assim liberado. Com isso, né, nós sabemos que aí começa, né, o que poderia ser um grande benefício, teve o seu lado de malefício, que foi com isso tudo que começaram, através de outros concílios, né, aparecer os primeiros dogmas católicos, né, então tudo nessa sequência, né, dessa questão, como nos propõe a pergunta a respeito, né, dos imperadores, dos Césares, né, inclusive aí como dogma a natureza divina de Jesus, né, e somente então no fim do século IV, em 381, que Teodósio, aí já o outro imperador, ele declara o cristianismo religião oficial do Estado. Então, nós vemos que são praticamente 5 séculos, né, no fim do século IV, que nós temos a declaração, a ponto de esse imperador, inclusive, né, ajoelhar-se humildemente aos pés daquele que era o bispo de Milão, que era o
o bispo Ambrósio, né? E com isso o cristianismo passa a ser a religião do Estado. Mas tudo isso nós ainda estamos vivendo nessa época de império, obviamente, com todos esses equívocos e como infelizmente, né, apesar das infinitas oportunidades que nós recebemos ao longo dos tempos, com a reencarnação, para que nós possamos assim avançar mais rapidamente no nosso processo evolutivo, o que ocorre é que nós vamos tardando, vamos nos deixando distrair pelas coisas exteriores. Então, nessa época, apesar de o cristianismo ter sido estabelecido como culto, né, como o culto, vamos dizer assim, a religião oficial do Estado, ainda era muito mais fácil pelo lado dos dogmas, pelas solenidades exteriores, aí vai começando a formação da Igreja de Roma, com isso já vem dentro da nossa própria do nosso próprio íntimo, né, como espíritos, então nós podemos mudar de posição, né, não estou mais na posição de comando na área da política, mas agora estou numa posição de comando na área religiosa. Então, eles acabaram toda essa parte da Igreja de Roma, né, que se considerava eleita de Jesus, né, eles acabaram herdando esses costumes romanos, essas disposições multisseculares, trazendo cada vez mais dogmas, e paralelo a isso, né, as agressões das trevas, os imperadores atendendo aos seus propósitos mais imediatos, como foi o caso, então, do século VI, Justiniano, né, a pedido, inclusive, como nos conta tão bem, né, Divaldo, da imperatriz Teodora, né, que estava com medo de reencarnar, então, acabou eliminando da igreja, né, os princípios que eram trazidos também por Orígenes, a respeito da pré-existência da alma. No século VII se estabelece o papado, com isso nós vamos vendo cada vez mais, em vez de nós, nesse trajeto histórico, nos aproximarmos mais do que seria aquilo, o propósito, né, de Jesus, utilizamos-nos dos valores, né, dos posicionamentos religiosos para, uma vez mais, estabelecer aquilo que seria um poder temporal. Não podemos imaginar que nesse período, obviamente, nós estávamos desprovidos de espíritos que vinham constantemente, né, a atuar para mudar o nosso direcionamento, né? Agora estávamos vivendo uma época da Idade Média, que foram 1.260 anos de amarguras, de violência. Nesse período houve também a invasão dos bárbaros, que destruíram o Império Romano, né, completamente, e aí essa entrada toda na Idade Média que nos levou para esse período escuro da humanidade, né? Vários, como dissemos, nunca ficamos desprovidos dessas possibilidades, inclusive nos lembrando especialmente, né, do nosso querido, né, Francisco de Assis, que reencarna no século XII, para também ver se conseguia trazer uma nova disposição para aqueles que representavam a doutrina, né, os ensinamentos de Jesus, que foram mais seguindo os valores de César. Tudo isso porque a nossa alma humana ainda precisa de todo esse trabalho que nosso querido Vitor estava falando, né? Como é difícil para nós, mesmo ao longo dos séculos, conseguirmos realizar essas conquistas, né? No século VIII, inclusive, nos fala que Jesus permite a reencarnação de um dos mais nobres imperadores romanos, que é interessante porque ele nem oficialmente era um imperador, né? Foi ele que trabalhou todo o berço, né, para aquilo que viria a ser o Império Romano, que estamos falando de Júlio César, mas não foi coroado imperador nessa época e acabou sendo coroado pelo Papa Leão III na cidade de Roma, na Basílica de São Pedro, né,
Carlos Magno como um imperador. Então, ele é coroado 9 séculos depois, praticamente, né? E traz, assim, já uma outra inclinação, mas que, infelizmente, não foi sustentada, né? Entra o feudalismo, passamos por vários períodos, né? Várias situações cruzadas, a própria Inquisição, então, né, que estabelece torturas, que estabelece perseguições, como eram aquelas primeiras perseguições que foram estabelecidas. Então, com isso, né, nós vemos ainda a lentidão do nosso processo, do nosso crescimento espiritual, né? O que nos leva a refletir, né? Por que ainda nos demoramos tanto nessas questões, né? Por que não estamos aproveitando as oportunidades? Por que agora, né, em pleno século XIX, mesmo recebendo a terceira revelação, nós ainda nos demoramos e nos afinizamos mais com a cidade dos Césares? Gente, eu falo aqui da cidade dos Césares, praticamente, né? Porque estamos falando que até um Capitólio nós temos aqui nos Estados Unidos, na nossa capital, né, que é Washington, né? A águia romana, que é o símbolo aqui dos Estados Unidos. Então, como nos falam, né, os romanos que reencarnaram aqui, que nós relembramos essa arquitetura. Mas será que estamos relembrando só as arquiteturas ou estamos com o saudosismo do que essa época representava? É isso que hoje, então, com toda essa proposta, com tudo que nos traz as vozes dos imortais, que Manuel Filomeno de Miranda vem, assim, abrir os nossos olhos, mostrar para nós que temos que trilhar, já é hora de nós trilharmos um caminho diferente. Então, nós somos essas almas reencarnadas, nós somos esses espíritos que, através dos séculos, vimos mais prejudicando a obra de Jesus do que verdadeiramente fazendo com que ela possa encontrar um terreno fértil. Mas é chegado o momento de nós dizermos não mais. Não mais seguirmos esses caminhos. Agora, cada vez mais, aproveitarmos, sim, as oportunidades, aproveitarmos todas essas bênçãos que recebemos através da literatura, através desses espíritos que nos trazem carinhosamente, amorosamente e com confiança de que sim, nós podemos vencer. Vamos carregar com felicidade, com alegria, nossas 40 toneladas, porque o pouquinho de ouro que conquistarmos nessa vida vai valer muito mais, vai valer muito a pena quando voltarmos de regresso ao plano espiritual. E quem sabe, né, possamos dizer: fui quase um completista nessa reencarnação, não é verdade? Deixamos vocês com essas palavras, agradecendo e convidando a todos para continuarem com os nossos estudos. Nós é que agradecemos, Ju, por você ter topado e ter esmiuçado e desdobrado essa questão brilhantemente. Eu fico imaginando se tivesse passado a pergunta para você ainda antes, se você já conseguiu fazer esse belíssimo trabalho, então, em poucos minutos. Obrigada, viu?